Olá, tudo bem? Me chamo Carla Cardoso. Eu sou Larissa Cavalcante, nós somos psicólogas e viemos para um parque, um ambiente tranquilo, relaxante, para falar com vocês sobre um tema que a Carla adora. Adoro. Sobre ansiedade. É isso que a gente sente em situações, às vezes, de avaliação, como provas, processos seletivos ou em Casamentos, espera de um filho. Para a gente começar esse bate-papo, acho que é interessante a gente colocar que a ansiedade, ela é um sentimento comum. Não existe a possibilidade de você não se sentir ansioso. A ideia que a gente tem de ansiedade, ela sempre passa pelo incrível negativo, né? Então, todas as vezes que a gente fala sobre ansiedade, automaticamente vem algo negativo, algo ruim. A ansiedade é algo ruim, que nos traz necessariamente algumas emoções ruins, algumas sensações ruins. Uma das coisas que a gente gostaria de iniciar esse vídeo já falando, que não necessariamente a ansiedade é algo ruim, né? Primeiro, como disse a Larissa no começo, a ansiedade é algo que nos acompanha. Todo mundo vivencia ansiedade em algum momento, né? Tudo que está ligado ao porvir nos gera ansiedade. Quando a gente pensa sobre essa questão, o conceito de ansiedade, ele se perdeu no senso comum. Então hoje a gente vê crianças de 2, 3 anos falando: eu estou ansiosa. Será que essa criança, né, tão pequena, tem esse significado do que é estar ansioso? Ou ela está copiando, imitando uma frase que a família fala o tempo todo? E essa ansiedade que a Carla ilustrou, que eu disse que não tem como a gente se livrar, é essa antecipação de algo que está por vir, que pode ser bom ou ruim, mas a forma com que a gente vai lidar com isso e a frequência com que isso vai acontecer na nossa vida é que vai dizer se esse sentimento está se tratando de uma situação que nos adoece ou de uma situação que nos favorece. Então, ok, sentir aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga na hora de entrar na igreja. Outra coisa é 10 anos antes de casar, você já se sentir ansiosa e nem tem um noivo, né? Ou em outras situações, não conseguir entrar num ônibus mais, ou de repente não conseguir mais ficar em um lugar com multidão. Começa a ser algo que a gente pode dizer debilitante no dia a dia, né? Começa a ser algo que começa a pesar. Então muda a minha rotina, muda o olhar que eu tenho das coisas, inclusive das coisas boas. Começa a ser pesado o meu dia, começa a ser pesado viver, começa a ser pesado esperar o amanhã. Pesado o que está por vir. E uma das primeiras experiências assim que normalmente me relatam que envolvem processos de ansiedade são apresentações em público. Então, desde o processo na escola, quando tem que apresentar um trabalhinho, já lá 4ª, 5ª série, na frente da turma, os alunos e as pessoas já começam a experienciar a possibilidade de um estar por vir que eu não controlo e que me faz sofrer. E que não necessariamente essa experiência vai ser ruim. Não necessariamente estar numa apresentação em público precisa ter um resultado ruim. Ela pode terminar com aplausos. Mas o processo ansioso antes disso é tão negativo e tão pesado para a pessoa que está passando pela experiência que a impede de ir fazer a apresentação. Então, no dia da aula, por exemplo, ela falta, ela inventa uma desculpa, ou até coisas que ela não controla, tendo uma febre, uma crise de vômito, esse tipo de coisa. Talvez a gente possa falar um pouquinho também sobre a questão do controle, né? Que, ao nosso ver, está diretamente ligado com a questão da ansiedade. Essa inabilidade nossa de lidar literalmente com amanhã, com aquilo que a gente não controla, com aquilo que a gente literalmente pode idealizar, pode fantasiar, a nossa inabilidade de lidar com o porvir, no sentido do controle. O quanto a gente não controla muitas coisas, né? O quanto eu não controlo o porvir, o quanto eu não controlo aquilo que vai me acontecer, ou aquilo que ainda não me aconteceu e que eu tô aqui esperando. E aí, por controlar esse amanhã, por controlar esse porvir, ou tentar controlar esse porvir, eu não desfruto do aqui e agora. Então eu estou hoje, aqui, mas não desfrutando desse momento. Então,
dose de realidade para vocês que nos assistem. Você não controla nada. De novo? acho que vale a pena, né? Você não controla nada. A única coisa que você tem controle é como você se sente em relação ao que te acontece. Só. E parece simples falando assim, mas a gente quer controlar o mundo desde a nossa adolescência. Lembra lá quando você ensaiava o que você ia contar para sua mãe ou para o seu pai quando você chegasse em casa? Você ensaiava, eu vou falar isso, ele vai responder aquilo, então vai acontecer assim. E quando você chegava lá, você não dizia nem metade das coisas que você tinha planejado. E o pior, o seu pai e a sua mãe não seguiam o roteiro que você tinha escrito para a situação. Desde lá a gente já experimenta essa falta de controle. O controle que você vai ter é com o que você sente com a situação que vai acontecer nessa relação ali com a sua mãe, com o seu pai ou com a sua vida. A única coisa que você vai poder fazer é controlar como você vai se sentir frente àquela situação, encarando a sua mãe, o seu dia de trabalho, a espera de uma viagem ou o dia antes do seu casamento. E existem algumas ferramentas hoje que a ciência já tem conhecido, e uma delas é essa que a Carlinha trouxe, que é o nosso foco no aqui e agora, que é popularmente chamado de mindfulness, que é esse foco no aqui e no agora. A gente fica tão num processo de ansiedade focado no que está por vir e esquece que o aqui e agora faz toda a diferença, né? Eu curti a natureza, o ar puro, os sons da natureza. Os imprevistos. Os imprevistos. Por que não? Até porque a gente não controla eles, né? Uma outra ferramenta importante é a própria respiração. Respiração que nós chamamos de respiração diafragmática, em que você inspira e expira, né? Puxa em 4, contando 4 tempos e devolve em 8. Então é uma ferramenta que a ciência tem utilizado bastante para trabalhar com essa questão da ansiedade. Eu me foco nessa respiração, eu ouço meus batimentos cardíacos, eu ouço a devolução em 8, quando eu puxo em 4, sempre o dobro. Então isso me faz desfocar daqueles pensamentos intrusivos que eu tenho, que viram um vício, e eu passo a me perceber um pouco mais nesse momento, no aqui e agora. E acho que uma última técnica que pode ajudar, mas vai requerer mais disciplina e um pouco mais de foco, mas não é tão difícil, é a meditação. Então procurar as técnicas de meditação, escolas, locais que ensinam, e buscar esse processo de fazer uma higiene mental, de fazer essa limpeza da mente para poder quebrar um pouco o ciclo de ansiedade. E eu acho que para a gente finalizar, Larissa, a gente pode dizer que em alguns momentos, em algumas pessoas, melhor dizendo, aparece uma ansiedade muito mais aquém de uma ansiedade comum, dessa que a gente vivencia em situações normais, né? Vamos se dizer assim. E essa ansiedade que aparece e que debilita, né, e que compromete o nosso dia a dia, ela precisa ser vista, precisa ser olhada, ela precisa ser entendida. E aí a gente sugere a você que busque um profissional da área, principalmente da área da psicologia, para entender esse funcionamento, entender essas origens e, sobretudo, aprender a lidar com ela. Isso, e aí você finalmente poder desenvolver esse controle dessa sua emoção, esse controle da ansiedade, e diminuir essa pretensão que nós temos de controlar o mundo. Se ao invés de tentarmos todos os dias controlar o mundo, é muito mais importante a gente tentar todos os dias controlar a nós mesmos. E acho que isso torna a ansiedade uma forma mais saudável do que esse limite que a Carlinha colocou pra gente. E a vida fica um pouco mais leve. Preciso dar conta de tudo. Pois é isso. Então acho que a primeira coisa que a gente precisa conversar é sobre o gritinho. Então não necessariamente é algo ruim. E se a gente... Obrigada, moço, eu sei. Um processo... Começa a ser... Perdão. Desculpa, perdão. Pode falar. Eu pensei que você ia dar uma pausa. Desculpa.
inabilidade me dá... Diogo, ajuda aí na edição, porque... Tô ansiosa para acabar esse vídeo.